Nosso evangelho deste domingo de Ramos é Lucas 19, de 28 a 40. Naquele tempo, Jesus caminhava à frente dos discípulos, subindo para Jerusalém. Quando se aproximou de Betfagé e Betânia, perto do monte chamado das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo: Ide ao povoado ali na frente. Logo na entrada encontrareis um jumentinho amarrado que nunca foi montado. Desamarrai-o e trazei-o aqui. Se alguém por acaso vos perguntar por que desamarrais o jumentinho, respondereis assim: o Senhor precisa dele. Os enviados partiram e encontraram tudo exatamente como Jesus lhes havia dito. Quando desamarravam o jumentinho, os donos perguntaram: por que estáis desamarrando o jumentinho? Eles responderam: o Senhor precisa dele. E levaram o jumentinho a Jesus. Então puseram seus mantos sobre o animal e ajudaram Jesus a montar. E enquanto Jesus passava, o povo ia estendendo suas roupas no caminho. Quando chegou perto da descida do Monte das Oliveiras, a multidão dos discípulos, aos gritos e cheia de alegria, começou a louvar a Deus por todos os milagres que tinha visto. Todos gritavam: Bendito o Rei, que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. Do meio da multidão, alguns dos fariseus disseram a Jesus: Mestre, repreende teus discípulos. Jesus, porém, respondeu: Eu vos declaro, se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra da salvação. Santo Ambrósio nos dá as seguintes palavras, meditando esse texto. Encontraram, então, nessa cidade, o jumentinho que estava ligado à jumenta. Ele não poderia se desligar dela, senão pela ordem do Senhor. Ordem essa cumprida pela mão dos seus discípulos. Eis as ações, a vida e a graça. Ser de tal modo que te tornes capaz de romper dos homens os liames que ainda os têm presos. Com a jumenta, São Mateus figura a mãe dos erros. São Lucas representa pelo jumentinho a universalidade do povo gentil. Acresce Nosso Senhor com razão, em que nunca montou pessoa alguma. Isso porque, antes dele, ninguém havia chamado os gentios à igreja. Esse povo encontrava-se atado com os liames da infidelidade, ligado a um amo injusto e escravo do erro. Esse povo não podia reclamar a própria independência, pois que esta achava-se acorrentada não pela sua natureza, mas pelas suas culpas. Quando se fala aqui do Senhor, não se quer falar senão do único Senhor. É digno de desprezo servir a uma multidão conflitante de regras. Aquele que não se submete a um só Senhor acaba por ter necessariamente vários. Os senhores espúrios atam os próprios servos para lhes ter domínio. Nosso Senhor, ao contrário, liberta-os para que sejam seus, pois sabe que os benefícios que concede são mais vigorosos do que as mesmas correntes. Tampouco é indiferente que sejam 2 os discípulos enviados a esse lugar. Eles figuram, então vejam, sinalizam, Pedro e Paulo. Aquele enviado a Cornélio, este ao restante dos gentios. Explica-se assim porque o evangelista se contenta com indicar o número dos que foram enviados, deixando de mencionar-lhes os nomes. Em todo caso, se mesmo assim alguém desejar conhecer-lhes os nomes, pode crer que um deles foi Filipe, a quem o Espírito enviou para Gaza quando batizou o eunuco do reino de Candace. Os 2 discípulos enviados com a missão de libertar o jumentinho não falavam por si mesmos, mas reproduziam
as palavras de Jesus. Isso quer dizer que os apóstolos não convertiam os gentios por causa dos seus discursos, mas por meio da palavra de Deus, e também não faziam em seus nomes, mas no nome de Jesus Cristo. Mas ainda, as potências inimigas que exerciam sobre as nações um poder tirânico cederam apenas ante a ordem de Deus. Não que o Senhor do Universo se deleitasse em ser levado no dorso de um jumento, mas era este um emblema do mistério latente da presença invisível de Cristo no interior das almas, nas quais se assenta como um guia místico a dirigir a marcha da inteligência e refrear a concupiscência da carne. Suas palavras, a um só tempo, direcionam e espicaçam. Pois bem, essas palavras de Santo Ambrósio. Podemos ver também no jumento um sinal daquilo que Jesus Cristo abraçou, que foi a condição de servo. Então, ele não vai entrar em Jerusalém montado num cavalo possante, aí era símbolo de poder e de guerra. Ele escolhe um jumento que era um animal de pobre, não é? E também ninguém vai guerrear montado num jegue, não é? Então ele estava sinalizando aqui a sua condição de servo e ao mesmo tempo a forma do entendimento messiânico contrária àquela do povo, inclusive dos apóstolos, que eles só vão entender bem mesmo depois da ressurreição. Então Jesus Cristo está dizendo que ele veio como servo. Daí observar a primeira leitura deste domingo, né? Um dos cânticos do servo. Então ele vem como servo, não como Messias político poderoso. Então a forma como Jesus Cristo vai destronar os poderosos é justamente agindo como servo, criando esse exército de pessoas que amam, que querem a verdade, que fazem de suas vidas verdadeiros dons, não pegam em armas para matar as pessoas, mas usam outros tipos de armas, como o capacete da justiça, a fé, não é? O interesse pela salvação, etc., conforme Efésios 6. Então é preciso observar quais são essas armas. Então, esse jumentinho vai lembrar muito bem isso. E aí começa o povo, na sua forma de entendimento do Messias, a gritar: Hosana, o filho de Davi. Então, por que esse povo estava tão feliz, tão saltitante, gritando de alegria? Ora, eles viram muitos milagres de Jesus e agora, chegando aquele momento, Jesus Cristo atiçou mesmo a quantidade de milagres. Então viram esses milagres, presenciaram palavras belíssimas, eles estavam encantados com as palavras e com a doutrina de Jesus Cristo. Então as dúvidas para eles foram cessadas. Aquele de fato é o filho de Davi, eles clamam dessa forma, é o verdadeiro rei, o Messias. Então para aquele povo, Jesus Cristo é a esperança de um povo, não é? Esperança de justiça, de transformação daquele Israel e da humanidade inteira. Então o povo está ali manifestando aquilo que lhe vem à mente e ao coração. Do outro lado, nós encontramos os líderes, e os líderes de Israel, na sua maioria, veem em Jesus uma ameaça, enquanto o povo vê uma esperança e os líderes veem uma ameaça terrível. Eles ficaram de fato assombrados com a ressurreição de Lázaro, mas não só. Antes, por exemplo, da filha de Jairo, também do jovem filho da viúva de Naim. Também curas como a de um cego de nascença e o domínio sobre o mal. Jesus Cristo expulsava com facilidade o mal e tanta coisa que fazia. Então isso assombrou toda a cúpula de Jerusalém, daquele templo, e eles não queriam Jesus de forma alguma. Então eles não suportam mais o Filho de Deus, esse tem que morrer e é o que eles querem. Não querem ser destronados, não querem perder seus status, não querem perder a relação com Roma, nada disso. Jesus Cristo, de fato, transformou-se numa verdadeira
ameaça. Então, nem eles entenderam Jesus, nem o povo também estava entendendo, e Jesus Cristo vai ser o inocente transitando aí nessas formas de pensar dos dois lados. E é interessante como essa cena, esse evento vai ser visto e lido e atualizado no decorrer da história. Hoje, por exemplo, continuamos nessa mesma batalha entre os que não compreendem e os que o percebem como uma verdadeira ameaça. Né? Eles querem, de fato, destruir Jesus Cristo a todo tempo, ou então, estando na igreja, continuamos ainda com aquela lógica do mundo e não na forma de pensar de Jesus Cristo. Então, pensemos bem para que a nossa vida seja de fato configurada a Jesus Cristo e que, à luz da ressurreição de Jesus Cristo e de seus ensinamentos, a gente entenda que a nossa missão como discípulos é ser como Jesus Cristo, servo, a serviço do reino de Deus, tendo a liberdade como condição nossa de vida e, ao mesmo tempo, a salvação, né? Sermos servos livres e dedicados à salvação. Desça sobre ti a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Um forte e carinhoso abraço.